Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Pois é, a gente teve hoje a coletiva de imprensa do vice-presidente de futebol Marcos Braz e a gente tem muita coisa bacana para trazer para vocês aqui. A gente inclusive fiz uma pergunta para ele sobre o Flávio Gomes lá da Fox, essa polêmica que ele falou que o Flamengo era responsável, tem tudo a ver sim com o crescimento dos números, né, dos casos de pandemia e tudo mais. Um absurdo. E a gente fez essa pergunta para o Marcos Braz. Você vai ver logo aqui de cara qual foi a resposta do Marcos Braz. Eu vou convidar você também a se tornar membro do canal Paparazzo Rubro-Negro. É muito importante, você ajuda o canal. Participa de sorteio lá no nosso grupo do Telegram no início do mês. Participa nas nossas lives, porque você vai mandar mensagens e a gente vai ler na live. Cara, Mengão 11h30, todo dia a gente está lendo a galera do Clube de Membros e você pode se tornar membro do Clube do Paparazzo de graça até o dia 30 de junho, se você for YouTube Premium. Então, aproveita essa oportunidade. Lembrando também que você pode adquirir qualquer produto do Flamengo nas lojas oficiais online utilizando o cupom PAPA com 5% de desconto. Ou, se preferir, vai estar aí no comentário fixado o link da Fla Delivery, né, da nossa entrega no Rio de Janeiro, tá? E também drive-thru em alguns... você vai entrar ali no WhatsApp, vai conversar, vai escolher a loja mais perto, você vai ver se tem drive-thru, se não tiver, tem o delivery e você pode escolher o seu produto do Flamengo. Bem, vamos lá. Marcos Braz respondendo a gente sobre algumas perguntas de mercado da bola. A gente começa logo perguntando essa situação do Flávio Gomes, essa acusação, inclusive o Rodrigo Dunche de Abranches, né, o nosso vice-presidente jurídico, vice-presidente geral do Flamengo, vai pedir um direito de resposta na Fox Sports. A gente achou que de repente o Marcos Braz já poderia dar essa resposta hoje e ele falou que queria entender. Acompanha aí, vê só o que ele falou. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. O Flávio Gomes falou na Fox que o Flamengo é o principal responsável pelo aumento do número de casos de Covid no Brasil. O que você pode falar sobre essa declaração do comentarista? Bem, vamos lá. Eu não vi a declaração eu não vi o que o Flávio falou. Então, assim, mas eu tenho que ver qual foi o contexto que ele falou isso, né? Que o Flamengo está contribuindo. O Flamengo não está contribuindo nada. Eu acho que é o contrário. O que o Flamengo, em muitos pontos, está sendo exemplar. O Flamengo testou todos os jogadores, todo o elenco, a família dos jogadores, a família de quem trabalha aqui, a família de quem está no dia a dia aqui. Eu acho que o Flamengo vem prestando um serviço também para a sociedade. Agora, eu não sei qual é o contexto dele, então eu não vou falar em cima de um. Eu acredito em quem fez a pergunta, entendo a pergunta de quem fez, só que eu me sinto desconfortável de responder porque eu não vi o contexto. Eu gosto muito do contexto generalizado. Até em relação ao contexto, eu fui perguntado na Flá TV em relação a uma declaração do Bandeira, do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. E aí eu falei, o que eu falei? Eu falei que aquela declaração tinha sido isso e isso. Dei os adjetivos lá. Mas eu não chamei ele disso. Eu falei que aquelas declarações. Eu posso um dia ser grosseiro com jornalista, mas eu não sou grosseiro com jornalista. Então, assim, eu gosto de ver muito o conteúdo e a situação para que a gente possa ser responsável, que em determinados cargos que a gente está, a gente tem que ter muito mais cuidado em responder ou analisar alguns questionamentos. Vamos agora então mostrar para vocês todas as respostas de mercado da bola. Ele falou sobre Diego Alves, Diego Ribas, Berrio, falou de Pedro Rocha, que eu fiz essa pergunta para ele, Pedro Rocha. Ele fala sobre tudo de mercado da bola. Pablo Mari confirmou a nossa informação aqui. A gente tinha falado com ele no telefone, a gente trouxe para vocês já desde outro dia que ele está vendido realmente para o Arsenal. O Flamengo vai receber
valores aí entre 12 e 14 milhões de libras, cerca de até 16 milhões de euros, né? Pode chegar, mas o problema para bater essas metas agora, né, em momento de pandemia, paralisação e contusão do jogador, então o Flamengo deve receber o mínimo, mesmo assim é muita grana, a gente está falando de papo de 75 milhões de reais. Então acompanha tudo aí que ele falou pra gente sobre o mercado da bola, porque eu acho que as dúvidas que vocês têm só podem ser tiradas pelo nosso dirigente, pelo vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Em relação à renovação do Diego Ribas e do Diego Alves, a gente, desde que começou a fazer a adequação em relação à parte financeira aqui, de tomar o pé em relação às questões financeiras, as questões estruturais que teríamos que fazer, a gente decidiu que a gente iria fazer isso um pouco mais na frente. Evidente que, como se trata de renovação, os dois atletas são atletas importantíssimos, que acabam no final do ano o contrato, e a gente aí tem por data, mais ou menos, iniciar essa renovação 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Quando tiver a data do início do Campeonato Brasileiro, 10 dias antes, 15 dias antes, a gente pretende começar a tratar. São dois assuntos, são dois jogadores em que, pelo menos esses dois aí, tem o do Rafinha também, mas eu vou em relação a esses dois, porque esses dois acabam o contrato no final do ano. São jogadores consagrados aqui, dois jogadores importantíssimos, eles sabem disso, a gente sempre apresenta isso a eles aí, que a gente vai analisar da melhor forma possível. O Diego Alves é um jogador que eu estou muito à vontade também para falar, não que eu não esteja do outro, mas era um jogador que, quando a gente chegou, estava 3 meses afastado aqui do elenco, tinha tido um problema. Então a gente chegou, resolveu e a vida seguiu. E os títulos vieram. Então é isso, 10 dias, eu passei bastante pragmático na resposta. 10 dias antes do começo do Brasileiro, a gente começará a tratar de todas as renovações, ou das renovações que nos interessar para ser o mais rápido. Do Gabigol com o Santos, ele está falando em relação as parcelas renegociadas. O Flamengo não tem nada com o Santos em relação à parcela de compra do atleta. O que pode ter é um pagamento, um percentual pequeno que o Flamengo poderia ter que fazer em relação à transferência dele ter sido uma transferência, como ele foi cria lá do Santos lá, eu esqueci do termo técnico agora. Clube formador. Exatamente, do clube formador, que poderia, o Flamengo, eu acho que se responsabilizou nesse pagamento aí, e na hora a gente tentou fazer uma negociação lá, bem tentando, eu não sei se já acabou, mas a gente sempre a negociação com o Santos é difícil, mas o Flamengo não vai ficar inadimplente, o Flamengo não terá problema nenhum, Gabigol é nosso, Gabigol vai ficar por muito tempo aqui, enquanto as partes queiram. O que eu posso falar é que, de fato, o Pablo Mari foi vendido, não tem nenhum questionamento em relação a isso. Nós sabemos que o Pablo teve uma lesão agora, séria, importante, só que está resolvido esse assunto. Esse assunto já está resolvido e na hora certa, na época certa, sairá todos os números nos balanços financeiros do Flamengo, como vem sendo feito há muito tempo. O Diego Ribas é um ídolo do clube, é um atleta em que todo mundo sabe o tamanho desse atleta aqui, importantíssimo na história do Flamengo. O Flamengo se sente muito feliz em ter um atleta
como esse aqui, é um atleta em que é disciplinado, um atleta que tão esforçado que é, de tanta qualidade, e o Flamengo vai analisar aí a relação com ele um pouco mais à frente, de uma maneira natural e tranquila, junto com o atleta. A gente tem a melhor relação possível. Então, assim, não tem o Diego Ribas é um atleta importante para o Flamengo, foi importante nas conquistas, e tudo isso vai ser analisado com calma no momento certo. Em relação a essas renovações, tanto do Diego Ribas, com o Diego Alves, com o Rafinha, estou falando mais do Diego Ribas, eu não tenho dúvida, eu garanto, pelo menos é o que eu acho, que eles não estão desconfortáveis em relação a isso. Eles entendem o processo que o Flamengo está hoje, o mundo está hoje. Então, assim, eu acho que também, não tenho a certeza que não tem nenhum desconforto da gente com os atletas, mas dos atletas também, em relação a gente, para essas renovações. Evidente que numa situação normal, o Flamengo já estaria dentro dessas programações de renovação. Lógico que a gente vem fazendo sempre isso aí, com antecedência, tomando a frente do mercado, exatamente como a gente fez no final do ano e no ano passado. Então, assim, não tem nenhum desconforto, porque a gente, às vezes, parece que tem algum desconforto dos jogadores. A gente tem o maior carinho possível por eles, a gente entende a importância deles, mas eles têm que entender a posição do Flamengo hoje, e eu tenho certeza que entendem. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Foi veiculado em alguns sites e jornais que o Flamengo estaria tentando estender o vínculo com o atacante Pedro Rocha. Isso é verdade? E poderia explicar também como ficam estes contratos de empréstimos após a paralisação? Bem, vamos lá. O que a gente tratou desses empréstimos aí, que vem tratando, é em relação aos pagamentos. Ao que se tiver alguma coisa para pagar, algum ponto, o Flamengo vem fazendo essas renegociações aí. Em relação a eles continuarem aqui no clube, a gente ainda vai tomar esse posicionamento logo depois que comece o Campeonato Brasileiro. Por quê? Não adianta eu começar uma tentativa de uma tratativa em relação aos jogadores ficarem mais um tempo aqui, se a gente não sabe quando é que vai ser a necessidade. Os campeonatos brasileiros geralmente acabam ali na primeira semana de dezembro, ou no dia 5, ou no dia 6. Eu gosto do dia 6, que foi campeão uma vez. Enfim, mas a gente tem que saber se isso aí vai precisar de dezembro todo, vai precisar um pouco mais de janeiro, uma pontinha de fevereiro. Então a gente se sente mais confortável de ir conversar de uma vez só após essa reestruturação do calendário. É essa que é a orientação que a gente vem fazendo aqui, para que não precise fazer uma outra negociação no meio do caminho. Vamos lá, pergunta da Raíza Simplício do Gol Brasil. O Flamengo nas últimas janelas esteve muito ativo, mas diante desse novo cenário do futebol, como fica essa situação nos próximos meses? O elenco está fechado pelo menos até dezembro? Não, o que está fechado, o que a gente, é o que eu falei aí na pergunta um pouco anterior. No começo do ano passado, você viu como a gente foi para o mercado, a gente entendeu que tinha que trazer ali o Gabigol, aqueles jogadores todos ali, e a gente teve o ano maravilhoso que a gente teve. Mesmo assim, a gente não descansou. O Flamengo foi ao mercado no começo do ano, eu acho de uma maneira contundente, de uma maneira muito forte, em que a gente conseguiu a compra do Gabriel, a gente trazer o Pedro Rocha, trazer o Michael, me ajuda aí, gente. O Thiago Maia, o Gustavo Henrique, o Léo. Então, assim, a gente não descansou com todos os resultados que tivemos para trás. Nem de 19, nem em 20. Agora, o que a gente vai fazer? A gente também vai ficar muito forte no mercado, mas da maneira possível.
se a gente às vezes tenha que trocar um jogador, que a gente tenha que ser mais cauteloso, talvez, numa compra, mas a gente troca jogadores, a gente tem peças aqui para trocar. Às vezes um jogador, você não precisa trocar um jogador por definitivo também. Você pode trocar um jogador aqui para vir para outro, que não esteja tão bem, ou não esteja com tanto espaço. Então, o importante, o Flamengo vai estar muito forte também nessa janela de final do ano. Eu garanto isso para você. O Flamengo vai estar muito forte, mas da maneira possível, com criatividade, com criatividade, mas com liderança sempre nos jogadores que quiser contratar. O Berril tem mais 6 meses de contrato. É um jogador aqui muito querido, que não está, pelo menos não foi aproveitado, né, nesse recomeço aqui contra o Bangu. E é um jogador que tem contrato em vigência, a gente vai respeitar, vai dar todas as condições para ele, respeitar ele sempre. Se tiver alguma coisa, alguma proposta em que seja satisfatória para o Flamengo e satisfatória para ele, a gente adianta esse processo, que acabaria em dezembro. Se não, a gente aguarda. Quanto ao outro jogador, é o Pires da Mota. O Pires da Mota tem um contrato um pouquinho mais longo, não acaba em dezembro. E a mesma coisa, isso acontece no futebol. Eu já vi inúmeras vezes um jogador que está um pouquinho... não está no momento jogando ou ali na reserva, uma reserva imediata, mas que por algum problema, algum acontecimento, daqui a pouco ele é um atleta profissional, são dois atletas profissionais muito corretos, muito trabalhadores, então daqui a pouco pode ter uma chance. O Jorge tem um tamanho suficiente, isso é importante também. Com o Jorge joga melhor, não joga pelo nome, não. Entendeu? Então, assim, tá aí. Se a gente precisar deles, eles vão jogar enquanto tiverem o contrato. Isso não quer dizer que também, se não tem uma boa oportunidade para que se possa fazer alguma negociação, não vá se fazer. Mas isso aí se estende aos jogadores do elenco do Flamengo profissional. Raíza Simplício, Gol Brasil. Ainda sobre contratações, você falou sobre trocas. Pode ser dessa forma para conseguir um lateral direito? E se o Jorge Jesus ainda precisa dessa peça? Antes de começar o Brasileiro, antes de começar, antes de acabar esses 60 dias em relação ao que foi tratado com o jogador, pouco provável, dificilmente, entrará jogador, sairá jogador, porque às vezes você pode fazer uma troca, só que o jogador que está vindo tem um salário muito maior do que o que está. Então o Flamengo estaria gastando dinheiro. E eu me comprometi com um grupo, não só eu, diretoria, o Bruno, todo mundo, a gente se comprometeu com um grupo que, a partir do momento que a gente pede uma contribuição, uma colaboração ou qualquer outra situação para os jogadores que a gente precisaria de um ajuste, como é que eu posso fazer contratação de A ou B? A gente vai fazer as contratações que tem que fazer. A torcida do Flamengo pode confiar na diretoria, a torcida do Flamengo pode ficar tranquila. Na hora possível, a gente vai fazer as contratações que tem que fazer, seja lá em qualquer posição ou qualquer jogador. Agora a gente vai trazer o Marcos Braz aqui falando sobre a situação de Botafogo e Fluminense, essa pressão, adiamento de jogo, tudo que está acontecendo. Ele vai falar sobre esse relacionamento aí com o Fluminense, Botafogo, sobre o Campeonato Carioca. Acompanha com a gente aí. Bem, o Flamengo tem a posição dele. O Flamengo tem a maneira dele de pensar e de agir. Em relação ao Botafogo e o Fluminense, acho que tem que perguntar para o vice-presidente, para o presidente de lá. O que eu acho, sem querer me furtar da pergunta,
A única coisa que eu acho é que é o seguinte, todos os clubes que pararam, pelo menos o Flamengo muito nisso, no dia que a gente parou, por segurança, que a gente parou por contribuição à sociedade do que deveríamos fazer, no outro dia nós já estávamos pensando em saber como é que iríamos voltar a treinar e íamos jogar. Isso não quer dizer que seria voltar a jogar ou voltar a treinar sem segurança, com irresponsabilidade. Nunca. O Flamengo sempre pensou em voltar. E eu acho que o Flamengo fez muito bem isso. Você vê aí, o Flamengo já está desde o dia 14 de março, quer dizer, a gente teve o jogo agora contra o Bangu, mas antes do jogo de Bangu, desde 14 de março, aí teria-se uma previsão ali, talvez ali para meio de abril, depois para o final de abril, para o final de começo de maio, final de maio. O Flamengo veio ajustando protocolos, o Flamengo veio monitorando para ver qual seria a maneira mais segura de voltar aos treinamentos, e nada que mais provável que depois que você volte a treinar, você volte a pensar no que você vai, quando é que você vai jogar. E o Flamengo fez esse dever de casa. O Fluminense entende que não deve entrar em campo. O Botafogo também, eu respeito, mas eu lamento. Agora, seguro mesmo, a gente não sabe, 100%, quando eu digo seguro mesmo, 100%, com tudo resolvido, é quando tiver a vacina, ou ter o remédio. Senão você tem que ajustar, se adaptar. Olha aqui, a gente está adaptado aqui. Eu estou sozinho, tem 3 pessoas aqui dentro, você e vocês 3 aí, está tudo tranquilo. A gente tem que estar adaptado. É o ideal? Não. O ideal é que todos os setoristas estivessem aqui e estivessem fazendo as perguntas, os questionamentos. Então a gente tem que se adaptar e se ajustar. O Flamengo vem fazendo isso, é uma pena, eu lamento, mas respeito a posição do Botafogo e do Fluminense. A gente conseguindo acabar o campeonato de uma maneira segura, dentro do campo, que o futebol tem que acabar no campo. Pode ter o desconforto e as posições possíveis fora, mas o futebol tem que acabar no campo. Acabando no campo e acabando com um campeão, seja lá quem for, eu acho que não tem essa mancha, não. Desde que, mais uma vez, eu vou ser chato porque eu não quero, desde que se acabe com segurança, se acabe com os protocolos, se acabe com todos que vão aos jogos com muita tranquilidade e muita segurança. Se acabar isso, acabar dentro de campo, eu não acho que mancha, não. Eu acho que agora está um pouquinho turbulento, mas vai passar. É isso aí, galera. Então você acompanhou aqui, né, os melhores momentos daí da coletiva do Marcos Braz, com a nossa edição, a nossa escolha aí dos momentos mais importantes. Agradecer aí também à Flá TV e ao Flamengo, a comunicação do Flamengo, por ter deixado a gente mandar as perguntas, a gente utilizar esse material. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa coletiva, dessas perguntas, né, que o Marcos Braz respondeu. O que você achou com relação ao Flávio Gomes, o que você achou da situação de mercado da bola, Campeonato Carioca, Fluminense, Botafogo. Comenta pra gente aí, a gente vai gostar de ler os seus comentários. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!